Espero que vocês estejam passando esses dias com muita tranquilidade, estejam aproveitando esses momentos para também revisarem alguns dos conteúdos que nós vimos nos nossos estudos em classe, e estamos disponibilizando para vocês agora essas videoaulas. É um experimento novo para nós, então esperamos aperfeiçoar a cada passo. E hoje nós vamos revisar um pouco do conteúdo que a gente já tinha visto sobre potenciação. E especificamente o que sobre potenciação? Nós já vimos o conceito de potência, aonde a potência é uma multiplicação de fatores repetidos. Então, um certo número A elevado a um expoente m, isto é a multiplicação repetida desse fator A n vezes. M quer dizer uma quantidade qualquer de vezes, 2 vezes, 3 vezes, n vezes. E aí tínhamos como exemplos, 2 elevado a 3, isso não é 2 vezes 3 ou 2 vezes 3. De acordo com o conceito de potenciação, isso aqui é o 2 vezes 2 vezes 2. Então multiplicamos um fator pelo outro e em seguida o resultado por ele mesmo. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Isso nós já vimos em sala de aula. Vale também quando esse fator é um número negativo. Por exemplo, menos 2 elevado a 4. Então isso vai ser o menos 2 vezes o menos 2 vezes o menos 2, vezes o menos 2. E aqui a gente vai usar aquela regrinha da multiplicação de números com sinais. Menos vezes menos mais vezes menos menos, menos vezes menos mais. Então esse resultado é positivo. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Esse fator pelo qual nós multiplicamos ele por ele mesmo é chamado de base. Isso a gente já viu os elementos da potenciação. Então aqui nós chamamos o A de base, o M de expoente, e o resultado desta propriedade, desta operação, é que nós chamamos de potência, tá? Então, relembrando, o A é a base, o M é o expoente, e o B, que é o resultado da operação potenciação, é o que nós chamamos de potência, certo? E essa base também pode ser uma fração. Por exemplo, 2 sobre 3 elevado a 3. Pelo princípio de potência, vai ser o 2/3 vezes o 2/3 vezes o 2/3. 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. E a multiplicação de frações nos diz que a gente multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Tá? E nós vimos também que essa base pode ser um número decimal. Por exemplo, 0,2
ou 2/10, como vimos a leitura do número decimal, elevado a 4. Isso aqui nós podemos resolver de duas maneiras. Você pode multiplicar o 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Mas também você pode transformar esse número decimal em uma fração. Assim facilita a nossa conta, porque quando a gente vai multiplicar números decimais, sempre tem um acréscimo de quantidade de dígitos, porque nós estamos multiplicando números decimais, então vão acrescentando as casas decimais. Então, 2/10, 2/10, vezes 2/10, vezes 2/10, vezes 2/10, 4 vezes. E aí eu acredito que assim fica mais fácil. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. E quando a gente multiplica uma potência de 10, é só você contar a quantidade de zerinhos, ou quantas vezes o 10 aparece. Isso vai ser a quantidade de zeros no final. 1, 2, 3, 4. Então aqui nós vamos ter 16 sobre 10.000, ou 16 décimos de milésimos. Aí a gente transforma de novo para um número decimal. Como é que se escreve 16 décimos de milésimos? Ora, nós vimos também a leitura de números decimais. Décimo, centésimo, milésimo. Perdão aqui. Pronto, né? Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 casas decimais, certo? Então, isso a gente já tinha visto, a potenciação e alguns exemplos da potenciação. Agora nós vamos ver, no próximo capítulo aqui do nosso livro, são as situações especiais. Estamos só relembrando, quando esse expoente é negativo. E nós vimos um caso interessante, quando o expoente é negativo, quando o expoente é zero. Bom, então se nós tivermos, por exemplo, 3 elevado a 1, isso é o 3 uma única vez, então 3 é ele mesmo. Daí nós dizemos que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Mas nós temos alguns casos especiais. Por exemplo, quando o expoente é zero. E aí, quando o expoente é zero, nós vimos que o resultado da potenciação é 1. Nas nossas aulas nós explicamos por que isso dá 1. Mas isso só acontece quando a base é diferente de zero. Então, 0 elevado a 0, nós dizemos que não é definido, não existe o conjunto dos números reais, ok? E se a gente continuar diminuindo o expoente, nós vamos nos deparar com uma situação assim: 3 elevado a menos 1. Nas nossas aulas, nós vimos que isso vai dar o inverso do resultado dessa operação se o expoente fosse positivo. E como 3 elevado a 1 é 3, o inverso de 3 é 1 sobre 3. Nós também vimos a justificativa disso nas nossas aulas. Por exemplo, 2 elevado a menos 3. Isso vai dar o inverso dessa operação se o expoente fosse positivo. O expoente sendo positivo, 2 elevado a 3 é 8. Então, o inverso de 8
é 1 sobre 8. Isso vale também quando a base é uma fração. Por exemplo, 2/3 elevado a 2. Ora, 2/3 a menos 2. 2/3 elevado a menos 2 é o inverso dessa operação se o expoente fosse positivo, 2. E 2 elevado a 2 é 4. E 3 elevado ao quadrado é 9. Então, se o expoente fosse positivo, daria 4 sobre 9. Mas como o expoente é negativo, vai dar o inverso. 4 sobre 9, 9 sobre 4. E nós vimos a justificativa disto, tá? Ora, e se a base fosse um número decimal, você faz como eu dei o exemplo. Vamos supor 0,5 elevado a menos 2. Eu vou escrever os 5 décimos na forma de fração, 5 décimos elevado a menos 2. 5 décimos elevado a menos 2 é o inverso de 5 décimos elevado a 2. E 5 décimos elevado a 2 é 5 ao quadrado, que é 25, e 10 ao quadrado, 10 vezes 10 é 100. Então seria 25 sobre 100. Mas como está negativo, então dá o inverso, dá 100 sobre 25. E você pode dividir, se essa divisão for exata, 25 dividido 100 dividido por 25 dá 4. E se a base for negativa, não tem problema, o raciocínio é o mesmo. Menos 4 elevado a menos 3. Isso seria menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Se o expoente fosse positivo, então daria menos vezes menos mais, menos vezes mais menos, o resultado daria negativo. E como 4 elevado a 3 é 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64, se fosse positivo. Mas como é negativo, vai dar o inverso, 1 sobre 64. Bom, isso nós já havíamos visto nas nossas aulas, estamos trazendo como revisão para você, tá? A partir de agora, nós vamos ver as propriedades da potenciação. Bom, então agora a gente vai ver as propriedades da potenciação. E quais essas propriedades que nós vamos ver agora? Às vezes, algumas operações envolvendo potenciação podem ser mais facilmente resolvidas quando nós aplicamos as propriedades da potenciação. E quais são elas? Então, a primeira propriedade que a gente vai ver é produto de potências com mesma base. E como é isso? Quando você tem duas ou mais potências multiplicadas e a base é a mesma. Por exemplo, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 2. O que diz essa propriedade? A gente repete a base e soma os expoentes. Então, a base é 2, repete a base e soma os expoentes. 3 mais 5 mais 2.
e 3 mais 5 dá 8, e 8 mais 2 dá 10. Então, ao invés de eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, depois 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, essa propriedadezinha me auxilia para que eu resolva de forma mais sucinta. 3 elevado a menos 2, vezes 3 elevado a 4, vezes 3 elevado a 1. Um produto de potências de mesma base. O que diz a propriedade? Repete a base e soma os expoentes. Menos 2 mais 4 mais 1. E menos 2 mais 4 dá 2, positivo. E 2 mais 1 dá 3. Então isso é a mesma coisa que 3 elevado a 3. E se a base for negativa? Não tem problema, é a mesma coisa. Menos 2 elevado a 5 vezes menos 2 elevado a menos 2 vezes menos 2 elevado a 3. Quem é a base? Menos 2. O que diz a propriedade? Repete a base, soma os expoentes. Então, menos 2 elevado a 5 menos 2 mais 3. E 5 menos 2 dá 3, e 3 mais 3 dá 6. Então isso fica menos 2 elevado a 6. E se a base fosse decimal? Não interessa qual é o tipo da base, a propriedadezinha vai ser a mesma. Por exemplo, 0,3 vezes elevado a 2 vezes 0,3 elevado a 5 vezes 0,3 elevado a menos 2. Tem problema, a base é a mesma? Multiplicando, repete a base, 0,3 e soma os expoentes. 2 mais 5 menos 3. E 2 mais 5 dá 7, e 7 menos 3 dá 4, certo? Então, essa propriedadezinha nos auxilia a resolvermos mais rapidamente multiplicações de potências de mesma base. A próxima propriedade que a gente vai ver é quando nós temos um produto de produto de potências de mesmo expoente. Produtos de potências de mesmo expoente. Naquele primeiro caso, nós vimos que as bases são iguais. Agora muda, são os expoentes. Por exemplo, 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3. Veja que as bases são diferentes, mas os expoentes são iguais. O que diz a propriedadezinha? Você usa as mesmas bases, 2 vezes 3, e repete o expoente. Naquela você repetia a base. Por quê? Porque a base é que era igual. A base era que se repetia. Agora você repete o expoente. Por quê? Porque o expoente é que se repete. Então aqui 2 vezes 3 dá 6. 6 elevado a 3. Se nós tivermos 5 elevado a menos 2 vezes 2 elevado a menos 2 vezes 3 elevado a menos 2. Veja que o expoente se repete. Então isso vai ser 5 vezes 2 vezes 3. E repete o expoente, menos 2. E 5 vezes 2 dá 10, e 10 vezes 3 dá 30. Isso fica 30 elevado a menos 2. É simples. Nessas duas primeiras propriedades, você vai repetir aquilo que está se repetindo. Se for a base, repete a base, são os expoentes. Se for o expoente,
repete o expoente e multiplica as bases, ok? A terceira propriedade, agora, vai ser, ao invés de um produto, um quociente. Quociente ou divisão. Quociente de potências de mesma base. Tá? Quociente de potências de mesma base. E o que diz a regrinha? Igual ao produto de potências de mesma base. Repete a base. Só que agora nós vamos subtrair os expoentes. Por exemplo, 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 2. Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. 5 menos 2. Então isso fica 3 elevado a 3. 2 elevado a 2 dividido por 2 elevado a 7. Cuidado, não é o maior menos o menor, é o primeiro menos o segundo, nesta sequência. Então, divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. 2 menos 7. Agora você vai ter que ter cuidado, porque nós estamos trabalhando com números com sinais. Então, 2 menos 7 é menos 5. Tá? Um outro detalhe que a gente deve ter é quando o segundo expoente é negativo. Por exemplo, 5 elevado a 3 dividido por 5 elevado a menos 2. Então, preste bem atenção. Aqui nós temos este menos este. 5 menos 2. Este menos este. 2 menos 7. Aqui vai ser da mesma forma. Vai ser este menos este. Então vai ser 5 elevado a 3 menos... O segundo expoente é menos 2, então eu coloco aqui parênteses para não ficarem dois sinais negativos juntos. Mas muito cuidado, não é 3 menos 2, é 3 menos o menos 2. E aí nós vamos ter que aplicar aquela regrinha. Se o sinal de fora é negativo, vai inverter o sinal de dentro, porque menos o menos é mais. Então isso vai ficar agora 5 elevado a 3 mais 2, que é 5 elevado a 5. Ok? Bom, e a próxima propriedade é um quociente de potências de mesmo expoente. Quociente de potências de mesmo expoente. E o que é que diz essa propriedadezinha? Semelhante ao produto de potências de mesmo expoente. Vamos lá. 5 elevado a 3 dividido por 3 elevado a 2. Você repete a operação. 5 dividido... Então, né? De 3. Então você repete a operação, que é 5 dividido por 3, e repete o expoente. Os dois estão elevados ao mesmo expoente. Nesse caso não dá para dividir, ou melhor, a divisão não vai dar exata, você deixa na forma de divisão mesmo. Mas se tivéssemos assim, 10 elevado a 2 dividido por 5 elevado a 2. Então, um quociente de potência de mesmo expoente. Isso vai ficar 10 dividido por 5 elevado a 2. E se a divisão aqui for exata, você pode fazer para simplificar. 10 dividido por 5 dá 2. 2 elevado a 2. Ok? Então, a última propriedade das potências que nós vamos ver
Isso aqui também vale se as bases fossem negativas, não tem problema algum. Menos 2 elevado a 3 dividido por menos 3 elevado a 3. Então isso ficaria menos 2 dividido por menos 3, tudo isso elevado a 3, sem prejuízo algum, certo? Bom, agora nós vamos ver a quinta e última propriedade, que é quando você tem uma potência elevado a um expoente, certo? Então aqui nós temos a quinta propriedade, que é potência elevado a um expoente, ou alguns dizem potência de potência. Por exemplo, 3 elevado a 2, tudo isso elevado a 3. Então, pelo princípio de potência, seria 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. É isso? É ele vezes ele, 3 vezes. E a primeira propriedade diz que quando eu tenho um produto de potências de mesma base, eu somo os expoentes. Então 2 mais 2 seria 6. Ora, mais o 6, veja que é 2 vezes 3. Então eu poderia também simplificar e fazer assim: repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3 dá 6, a mesma coisa, certo? De duas maneiras diferentes. Essa aqui é a propriedadezinha: potência elevada a um expoente ou potência de potência. Repete a base, multiplica os expoentes. Aqui, 5 elevado a 3 elevado a 4. Potência de potência, 5 elevado a 3 vezes 4. E isso aqui é 5 elevado a 12, certo? Agora, eu quero ressaltar uma diferença. Quando nós tivermos uma potência elevado a um expoente sem parênteses, então 3 elevado a 2 elevado a 3 é diferente de 3 elevado a 2 elevado a 3. Por quê? Neste segundo caso, você tem que saber quem é esse expoente. Aqui o 3 está elevado. Ora, o 3 não está elevado a 2. O 3 está elevado a 2 elevado a 3. É outra potência. Então, a gente primeiro tem que resolver esta potência aqui. Ou seja, isso aqui vai ser 3 elevado, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Ao passo que aqui, a propriedadezinha diz que eu simplesmente multiplico os expoentes. Então, muito cuidado com esses dois casos, certo? Nós vamos ficando por aqui. E vou também postar aí na plataforma uma lista de exercícios sobre este assunto. Fiquem na paz, se cuidem e brevemente teremos outra videoaula para você. Beijo no coração, Deus abençoe.